que nos assistem via internet. Espero que todos nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor por prestar-lhe o culto devido e ouvir a sua palavra. Antes de nós iniciarmos, eu quero avisar aos membros da igreja que, como nós teremos eleição hoje, você precisa assinar o livro de presença. Se você assinou o livro de presença, você não pode sair, porque compõe o quórum da Assembleia. Então, por favor, os nossos irmãos, o nosso irmão diácono Douglas está com o livro em mãos, né? Você procure assinar o livro se ainda não assinou. Muito bem, vamos dar início então ao culto de louvor ao Senhor nosso Deus nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Pedir aos irmãos colocarem em pé, para ouvirem a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações e nós vamos fazer agora uma oração. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, estamos aqui chamado pelo Senhor para prestar o louvor que somente a Ti é devido. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos tens chamado desde antes da fundação do mundo para aqui estarmos. E te pedimos, ó Pai, que o Teu bom Espírito nos dirija nesse mistério de prestar-lhe o culto que somente a Ti é devido. Que os louvores, as orações, as leituras, Senhor, feitas na Tua palavra, enriqueçam, Senhor, as nossas vidas, o nosso espírito e principalmente, Senhor, a mensagem que o Teu mensageiro trará nesta noite. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar o hino de número 230, irmãos, ao som do playback. Fiéis, triunfantes e alegres,
Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento também a todos que estão nos assistindo via internet. Convido todos também que se assentem. Por favor, tomem seu assento. E no ato de contrição, abramos nossas Bíblias em Salmos. Livro de Salmos. Salmo 51. Salmo 51, os irmãos mesmo assentados como estão, leamos o texto, verso 1 ao 12, ouçam a leitura, o texto diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Um texto muito conhecido de nós, texto de confissão de pecados do rei Davi, onde após ele ser repreendido pelo profeta Natã, ele acaba reconhecendo o mal que ele cometeu diante do Senhor, e o Senhor o esmagou, o afligiu diante desses pecados, e ele buscou o arrependimento em oração para com o Senhor. Então, no mesmo sentimento que o rei Davi orou nesse salmo, entoaremos o hino 68 juntos. Então, ao som do playback, eu peço que a igreja se coloque de pé. Hino número 68. Senhor, na divina
Pode se assentar. Então, agora teremos alguns instantes de oração silenciosa, onde você terá a oportunidade de recorrer a Deus diante das suas transgressões, dos seus pecados, os pecados que você tem cometido de forma consciente e inconsciente. E após esses minutos serem respeitados de oração silenciosa, eu convido de forma audível 2 irmãos que sentiram o desejo no coração de dirigir toda a igreja nessa oração. Oremos, irmãos.
Amém. Leamos Salmo 150. Salmo número 150. Vamos fazer a leitura responsiva. Convido os irmãos que encontraram a se colocar de pé. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Salmo 150, do 1 ao 6. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Amém. Ainda em pé, entoaremos nesse ato de exaltação o hino de número 47. Cantemos ao som do playback. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ainda em pé, irmãos, farei uma oração para passarmos para o ato de edificação. Santíssimo Deus e eterno Pai, no nome de seu Filho Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui em tua casa, entoando os louvores que exaltem a ti, a tua santidade, a tua justiça e o teu amor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque por meio de Cristo que nós temos acesso livre ao seu trono de graça, onde podemos se achegar confiadamente para recebermos socorro, Senhor. E nesse exato momento é isso que pedimos a Ti, Pai, que a Sua voz soberana e justa e santa fale conosco essa noite, que o Senhor tenha recebido nossos louvores, que o Senhor tenha recebido nossos louvores que são humildes, porém viemos entoá-lo por meio do Teu Filho Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nossa vida. E agora, Pai, estaremos prontos e aptos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações, nos leve cativos
ao teu santo evangelho, Senhor, ao teu santo espírito, e que possamos guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós não pequemos contra ti, Senhor. Abençoa o pregador dessa noite, que o Senhor fale conosco, e é o nosso desejo no coração, Pai. E é o que te pedimos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos? Convido aqui à frente o nosso irmão Felipe, para trazer a mensagem. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite na presença do Senhor, aos que estão aqui, né? E aos que estão nos acompanhando na internet também. Graças a Deus, mais um momento que nós estamos reunidos, a fim de glorificar o santo nome do Senhor, é o que temos feito até esse presente momento, entoando louvores, pedindo também perdão pelos nossos pecados, um culto de fato cristocêntrico. E agora nós vamos observar uma porção da palavra de Deus. Eu já peço aos irmãos que, por favor, abrem Apocalipse, nós vamos ler no capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. É um texto conhecido da igreja. Certamente você já leu na sua caminhada cristã, e se não leu ainda, leremos agora. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver dos versos 14 até o verso 22. Os irmãos aqui na igreja encontraram? Amém? Amém. Graças a Deus. É importante que nós mantenhamos, inclusive, a palavra do Senhor aberta, a Bíblia, né? Para discorrermos naquilo que temos a tratar da parte de Deus. Quero ser bem objetivo hoje, bem conciso, para que a gente possa, né, observar o máximo de tempo possível as verdades práticas da palavra do Senhor. Então volte o seu olhar à Bíblia Sagrada, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Meus irmãos, como eu disse a vocês, certamente vocês conhecem esse texto, certamente já leram esse texto. Uma das cartas da igreja, né, de Apocalipse, relatado. E nós vemos em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, justamente o envio de cartas às igrejas da Ásia Menor, com conteúdo, evidentemente, que extremamente importante, extremamente interessante, extremamente atual, tanto para a época que eles receberam, como para nós. No sentido do quê? De instruir aquelas igrejas, de dar algumas ressalvas do que o próprio Cristo estava falando a eles, através do ensino da sua verdade prática. Claramente, aqui o teor contido nessas cartas que são enviadas, elas ecoam sim até os dias de hoje. Não foi uma carta enviada só para aquela igreja específica e ficou lá e acabou lá. Não. Elas ecoam para os dias atuais. Ou seja, nas suas características morais, nas suas características éticas, nas suas características sociais e, acima de tudo, nas suas características espirituais. Justamente por quê? Porque são similares ao que acontece no nosso tempo presente. São parecidos.
o cenário aqui destas cartas com o que se vive hoje no âmbito justamente não só do mundo, mas também da igreja no mundo inteiro, né? Então, nós vemos estas cartas aqui mencionadas a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Começa no capítulo 2, dos versos 1 a 7, nós temos a carta a Éfeso. No capítulo 2, os versos 8 a 11, nós temos a carta a Esmirna. No capítulo 2, versos 12 a 17, Pérgamo. No capítulo 2, 18 a 29, nós temos Tiatira. Sardes, agora virando ao capítulo 3. No capítulo 3, de 1 a 6, para Sardes. Filadélfia, 7 a 13, do capítulo 3. E este texto aqui que lemos, a Laodiceia, no capítulo 3, versos 14 ao 22. E nós vamos fazer justamente uma verificação dos pontos que são característicos, uma exposição daquilo que é característico à cidade de Laodiceia, bem como também o entendimento dos sinais que são elencados e alertas para a igreja que está contida nesta cidade. Então, hoje nós vamos nos ater à carta à igreja de Laodiceia. Então, para um conhecimento, né, do que era, o que estava passando e vivenciando a igreja de Laodiceia, com base nesse texto que lemos, nós precisamos primeiro entender o contexto da cidade sociocultural de Laodiceia. Não há como nos aprofundarmos mais sem compreendermos esse contexto sociocultural do que vivia lá a cidade de Laodiceia e, consequentemente, a igreja. Então veja, Laodiceia, irmãos, era uma cidade extremamente importante. Por quê? Existia um comércio muito amplo, mercadores estavam, vinham, né, de todos os locais para a cidade de Laodiceia, terras que eram longínquas, a fim do quê? A fim de realizarem trocas comerciais, a fim de realizarem justamente os seus aparatos comerciais e negociações. Havia então em Laodiceia algumas questões, algumas particularidades que eram próprias da igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia. Por que isso? Na cidade de Laodiceia, existia lá um centro bancário e um centro financeiro. Na cidade de Laodiceia, nós vemos que era uma das cidades mais ricas que existiam justamente naquele mundo antigo, naquele cenário, neste momento pela qual é escrita a carta. Lugar onde existiam lá muitos milionários. Além de muitas pessoas irem lá, existiam morando lá muitas pessoas de posse, muitas pessoas ricas. Então, os habitantes da cidade de Laodiceia, que tinham lá o centro bancário e financeiro, um dos maiores do mundo, eles eram muito orgulhosos pela sua riqueza. Eles tinham até uma certa prepotência, a cidade em si falando, pela riqueza que a cidade tinha. Além de ter um centro bancário, além de ter um centro financeiro, para que a gente compreenda o contexto sociocultural daqui, até econômico, vamos colocar dessa forma, existia uma indústria têxtil lá, um centro de indústria de tecidos, lá na cidade de Laodiceia. Laodiceia era conhecida, inclusive, por produzir e expandir a lã, em especial a lã negra, que era de extrema qualidade e extremamente cobiçada por aqueles que tinham um poder aquisitivo muito alto. Então a cidade, ela era orgulhosa também da roupa que produzia, das questões têxteis que ela produzia. Então, nesse cenário, parecia que era melhor a aparência do que a essência. Além então do centro bancário, além então do centro financeiro, né? Além da indústria têxtil que Laodiceia tinha, ela também tinha uma espécie lá de centro médico farmacêutico, tinha uma universidade de referência lá na cidade de Laodiceia, que justamente nos mostra uma escola de medicina famosíssima que fabricava ali, primeiro, 2 ungüentos para os ouvidos e o mais famoso, como nós vemos no texto aqui, o colírio para os olhos. Então, o pó frígio, que era assim como era conhecido, ele era utilizado para fabricar, melhor dizendo, este colírio na indústria farmacêutica que eles tinham na cidade, e além dessa fabricação do colírio que era lá feito, esse colírio ele era exportado para todos os lugares mais populosos do mundo. Não era simplesmente utilizado lá em Laodiceia. Eles fabricavam lá e de lá eles exportavam. Então verifique o que era a economia dessa cidade. Então a cidade de Laodiceia, para que a gente compreenda, ela estava situada lá no vale do rio Lico, lá na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E este vale, onde a cidade de Laodiceia estava ali situada, era composto por mais outras 2 cidades, a saber aí Colossos, cidade de Colossos, lá no oeste da Turquia, conhecida aí por suas fontes de águas frias
e também Hierápolis, né? Também na Turquia, conhecida por suas fontes de águas termais. Então, além dessas questões de ter lá um centro bancário e financeiro, além de ter uma indústria de tecidos, além de ter uma universidade de referência, colocaríamos até com um padrão cotidiano de medicina, um centro médico farmacêutico, a cidade ainda estava num vale que era cruzado entre outras duas cidades, Colossos e Hierápolis. Veja, enfim, irmãos, era uma cidade que se gabava da sua condição econômica. Uma cidade que era inteiramente autônoma nos olhos dela mesma. Ou seja, que não precisava de ninguém. Uma cidade que tinha a prepotência, a petulância de achar que tinha autossuficiência. Um caso interessante para nós entendermos na história também, foi em 60 depois de Cristo, onde um terremoto sobreveio sobre essa cidade de Laodiceia, e a cidade de Laodiceia, quase como um todo, né, veio a ruínas. E eles reconstruíram essa cidade de Laodiceia sem a ajuda de ninguém. Eles não pediram ajuda ao Império Romano, para vocês verem como eles tinham um poder econômico muito grande. Então veja, quando Jesus ele entrega esta mensagem aqui, esta carta especificamente que nós lemos, ele faz um paralelo justamente da cidade com a igreja. O que ele constata é que a igreja ela vivia na mesma situação, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, indo na mesma corrente que a cidade vivia. Por isso se faz necessário, então, compreendermos esse fator aqui mais histórico, sociocultural, econômico, do que era a cidade de Laodiceia. Veja, a igreja de Laodiceia, porém, em vez de se munir da palavra de Deus, que era suficiente, e combater os pecados da cidade, em vez da igreja influenciar a cidade com a palavra de Deus, torna-se ao contrário, eles acabam se abarcando pelas mesmas coisas que existiam na cidade. Tornou-se a igreja, então, orgulhosa aí também de suas riquezas, satisfeitas aí com a sua conquista, ou com as suas conquistas, né? Transigente com as suas condutas, e uma frouxa aptidão no compromisso cristão. Isto era a igreja de Laodiceia. Então aqueles crentes, eles estavam tão contaminados pelos pecados que existiam lá em Laodiceia, que eles estavam iludidos, crendo no quê? Crendo na sua preponderância de autossuficiência. Nós não vemos descrito, inclusive, aqui nessa carta, em outros cenários até de Laodiceia, aos laodicenses, uma perseguição dos romanos. Os romanos não estavam perseguindo eles. Nós não vemos casos aqui que eles tiveram uma dificuldade, né, com os judeus que moravam lá em Laodiceia. Não, também não vemos. Laodiceia ele tinha traços muito parecidos com o de Sardes. Ou seja, tinha um cristianismo meramente nominal, estagnado pelo comodismo pela qual viviam, justamente por entender que tinham autossuficiência. Então veja, Laodiceia estava tomado pela indiferença. Laodiceia estava tomada, inclusive, pela influência devastadora da cidade, não ao contrário, né? Sobre a vida, inclusive, espiritual da igreja, que é grave. A cidade influenciava a igreja na vida espiritual aqui nesse cenário de Laodiceia. Laodiceia, então, acha que não precisava de nada. Enfim, essa é a conclusão que eles tinham lá. Então, cabe aqui a nós uma análise introspectiva, cada um de vocês, vocês. Será que muitos de nós, aqui e por aí afora, ditos cristãos, nós não estamos a seguir os mesmos valores que a sociedade impõe? As mesmas questões que a sociedade quer que nós caminhemos? Os mesmos princípios que o mundo tem elencado para que se caminhe naquilo que é o correto, mas na verdade não, porque o correto para nós é a palavra de Deus? Será que nós não temos feito conchavos nesse sentido? Será que muitos de nós não estamos pensando da mesma forma com que a sociedade em geral pensa, em relação a vãs filosofias, a sofismas, e até mesmo acomodados, sendo, pois, conduzidos por esta correnteza? Porque temos visto, irmãos, é um fato alargador nesse sentido. Verificamos que muitos ditos cristãos, não só em redes sociais, nós vemos isso, em redes sociais, mas também no nosso cotidiano, por aí afora, que estão caminhando justamente com os princípios e os valores que o mundo traz como condição, e não aquilo que a palavra de Deus traz como condição, exatamente como estava acontecendo com a igreja de Laodiceia no seu sentido espiritual. E com base nisso, então, irmãos, vamos ao texto da palavra de Deus. Olha aí, os versos 14, 15 e 16, nós podemos ver algumas questões
de uma exposição que podemos fazer e entendermos o que estava acontecendo justamente nesse sentido e o que fazer, onde Cristo orienta e dá essa ressalva na carta à igreja de Laodiceia. Versos 14, 15 e 16 da sua Bíblia Sagrada, do capítulo 3, aí tem o primeiro ponto para nós trabalharmos, está escrito lá: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha isso aqui agora. Conheço as tuas obras. Isso aqui é o próprio Jesus, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, quiçá, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Primeiro ponto aqui. A igreja de Laodiceia tinha uma vida cristã apática, ela tinha uma vida cristã indiferente, tinha uma vida cristã insensata, com os valores e princípios da palavra de Deus, tinha uma vida, enfim, cristã morna. Então a cidade de Laodiceia, veja, Colossos e Hierápolis, como eu já disse, estavam ali no rio Lico, e justamente onde fica a Turquia lá, no cruzamento das estradas principais da Ásia Menor, a cidade de Laodiceia não era conhecida por ter as suas próprias fontes de águas boas. Por isso que Jesus, justamente nessa carta, faz esta analogia. Antigamente, a água da cidade, ela vinha de aquedutos. A água que ia para Laodiceia passava por alguns aquedutos. E vinha de onde? Das fontes de águas frias de Colossos, da cidade que estava ali, no vale do rio Lico, e das fontes termais de Hierápolis. Então veja, água fria e a outra água quente. Até chegar lá em Laodiceia, a água ficava morna. Por isso essa analogia que Jesus está fazendo aqui. A qualidade da água que existia lá em Laodiceia não era boa. Embora a cidade tivesse um centro financeiro muito bom, embora a cidade tivesse aí uma indústria têxtil muito boa, embora a cidade aí tivesse um centro farmacêutico, médico muito bom, era uma má fama da cidade não ter água boa, água potável. A má reputação da água lá existia. Os viajantes que iam para lá já sabiam disso. Então, ao engolir esta água numa viagem, muitas pessoas elas tinham náuseas e vomitavam. Consequentemente, vomitavam. Semelhantemente, esse cenário aqui, Jesus foi provocado a vomitar de sua boca, fazendo esta analogia, este paralelo, justamente com a igreja de Laodiceia. Então esta mensagem, irmãos, ela ecoa para os nossos dias, ecoa para o nosso cotidiano. A mornidão espiritual, ela é presente, está fatídica em muitos lugares, chamado igreja. A mornidão espiritual é o caso daqueles que eles frequentam os cultos, eles vêm nos cultos, eles participam dos cultos, eles ouvem a mensagem. Todos os dias, se possível. Tem gente que ouve mensagem todo dia, e ainda mais com a era agora digital, as lives, toda vez, de segunda a segunda, tem mensagem para essas pessoas verem. Fazem até ofertas aqui e acolá, mas não tem um compromisso sério com Cristo. As suas vidas, irmãos, as vidas das pessoas que caminham em mornidão espiritual, exemplo de Laodiceia, elas estão tão velhas, tão batidas, tão ímpias, quanto antes. Não houve mudança nenhuma. Esses são os crentes que são mornos, estão sempre tentando até esconder isso. Vivem uma vida de aparência. E quando eu digo uma vida de aparência, evidentemente que eu estou falando com os princípios e os valores bíblicos. Mornidão espiritual, irmãos, é justamente uma crônica indiferença para com as realidades espirituais. É indiferente às realidades espirituais para alguns que vivem deste jeito, desta forma. Por isso a repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia. Se não fosse para repreender, se estivesse todo mundo bom, então não precisaria nem desta carta. Mas veja, é um crônico desinteresse com qualquer reunião. Seja uma reunião de ensino, seja uma reunião de leitura bíblica, uma reunião de oração, uma escola bíblica dominical. É uma indiferença numa vida de comunhão com Deus e também com o próximo. A igreja de Laodiceia parece que vivia uma mornidão nesse sentido. E parece que a igreja de Laodiceia está tão atual no nosso cotidiano, no tempo em que nós vivemos, que nós podemos ver estas mesmas características elencadas em muitos lugares chamado igreja. Mornidão espiritual, irmãos, não é como alguns pensam aí. Eu já ouvi muito isso, né?
O crente tem que pular, tem que ter unção, tem que pular, tem que girar, tem que gritar, tem que dar cambalhota, até ponta a cabeça para cima, para baixo. Eu já ouvi muito esse negócio aí. Não é assim. Mornidão espiritual não é por isso. Se não fizer isso, está morno espiritualmente. Ou até frio, né? Espiritualmente. Mornidão espiritual, sabe o que é, irmãos? É o crente, quando ele ouve estas verdades da palavra de Deus, quando ele olha as verdades da palavra de Deus e não coloca em prática. Isto é uma mornidão espiritual. Não adianta ser teórico. Nós precisamos ser teóricos e praticantes. Recebermos a teoria e colocarmos em prática. Não adianta apenas nós olharmos a palavra de Deus como uma leitura de cabeceira, como um livro de literatura. Não, eu preciso saber que esta aqui é a verdade de Cristo, para que eu possa praticar. A mornidão espiritual é como se a pessoa estivesse bem, exteriormente bem, mas não está nada bem espiritualmente. Esta é a verdade. O que esquadrinha a pessoa não sou eu, não é o pastor, não são os irmãos. É a palavra de Deus. É o próprio Senhor que esquadrinha como é que nós estamos. A mornidão espiritual ela pode ser traduzida também como um comodismo espiritual. Aparentemente, tudo jóia, maravilha. Mas a verdade é totalmente inversa. E Jesus estava falando justamente para a igreja de Laodiceia. Olha, em outras palavras, vocês têm uma vida apática. Vocês têm uma vida indiferente. Vocês estão mornos. Vocês são nominais e não funcionais. Era isso que ele estava falando para a Laodiceia. Esse era o ponto aqui da elencação desses 3 versos, 14, 15 e 16, que nós lemos. Então veja, quais são então os sinais que aparecem na vida de uma pessoa ou na vida de uma igreja que está em mornidão espiritual? E eu louvo a Deus que quando eu aqui cheguei, se não me engano, a primeira revista que nós estudamos foi de apatia, não foi, pastor? Escola Dominical? Apatia. E aí o esfriamento, justamente. Né? Interessantíssimo. Uma revista excelente. Quem não tiver, né, procure aí comprar essa revista de Escola Dominical. É muito boa. Quais são os sinais que aparecem quando a mornidão espiritual ataca uma pessoa, ou até mesmo uma igreja, um grupo, uma igreja, vamos colocar assim. As coisas de Deus, irmãos, as disciplinas do Pai, as coisas espirituais, as coisas que são concernentes à palavra do Senhor, elas são feitas à medida da conveniência. Faz quando dá. Não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Quando é possível, quando não atrapalha as prioridades, né, que as pessoas têm, que a igreja em si, vamos falar da igreja como um todo, tem. Quando tudo já está pronto, quando não houver mais nada para fazer, aí tudo bem, aí eu vou lá. Aí eu participo, aí eu prego o evangelho, que é a missão da igreja. Aí eu prego o evangelho, quando tudo isso aí. A participação morna nesse sentido, ela é mínima. Inclusive, agora, permita-me trazer para um sentido mais cotidiano, nas atividades da igreja. E as atividades da igreja são atividades bíblicas. Eu não estou falando da igreja presbiteriana em Itaquera 2, em qualquer que seja a igreja. Há pessoas que estão nos assistindo, aqui, ó, através da internet, que podem estar no mesmo cenário, participando de locais assim, assim, assado. A participação é morna, é mínima na obra de Deus. A falta de comunhão com Deus, ela começa a refletir no seu relacionamento até com as outras pessoas. Mornidão espiritual, a intolerância, a falta de perdão, a impaciência, a crítica injusta, aquela que é destrutiva e não construtiva, a rebeldia, a arrogância, o egoísmo, passam a dominar as atitudes daqueles que estão em mornidão espiritual. Já não é mais o sentido da palavra, é o inverso. Está vivendo uma vida apática, está vivendo uma vida dissoluta. Parece que já é autossuficiente. É nesse sentido. Segundo lugar, vamos ao texto novamente. Versos 17 e versos 18. Está elencado aí. Diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha isso. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí vem a resposta. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, é um conselho,
que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Está escrito aí, no verso 17 e 18. Segundo lugar, a igreja de Laodiceia aparentemente vivia sem falta de nada. Entendiam que não precisavam de nada. Entendiam ser autossuficientes. Entendiam justamente que não precisavam até de Cristo, podemos dizer assim. Porque para receber uma repreensão dessa, um conselho desse, o estado que estava aquela igreja. Então, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado dela. Olha, eu estou bem, hein? Eu estou rico, estou abastado, não preciso de nada, está tudo bem, tudo certo, tudo legal, estamos caminhando, não tem nada, está tudo legal. Mas nem sabia que era infeliz, miserável, pobre, cega, nua. As afirmações da igreja não condiziam com o real estado da igreja. É fácil, irmãos, nós dizermos que está tudo bem espiritualmente na vida de uma pessoa, e claro, né, a pessoa consequentemente em união com os demais, ela é a igreja e claro, participa do corpo de Cristo na reunião. É fácil dizermos que a questão espiritual da igreja, de uma pessoa, está tudo bem ou não está bem. O inverso também é verdadeiro. Mas sabe quem esquadrinha o coração e sabe realmente se a vida espiritual está bem ou não? Jesus. O próprio Jesus. Às vezes nós nos assustamos com algumas coisas que acontecem. Claro, somos seres humanos. Mas a gente fala, mas como? Estava tudo bem? Será que estava? Será que está tudo bem? O próprio Jesus é quem esquadrinha os corações. Ele vê as obras, ele sonda os corações. A igreja de Laodiceia, irmãos, mentia para si mesmo. Para si mesma ela mentia, até para outros que poderiam ser enganados. Mas Jesus não foi enganado. Jesus não foi. Tanto que ele dá justamente estas orientações aqui. O auto-engano, irmãos, ele é uma tragédia. O auto-engano é uma tragédia. Numa cidade como Laodiceia, que era conhecida por tratamentos nos olhos, no seu centro farmacêutico, parte lá de medicina, fabricação do colírio, a igreja se tornou cega. Percebe o paralelo entre a cidade e a igreja? E não procurou o tratamento de Jesus, o grande médico chamado Jesus. Parece que já não enxergavam mais as verdades que eram elencadas no Evangelho. Parece que não estavam mais vendo as verdades que a palavra de Deus estava dizendo. Estavam cegos. Lucas capítulo 5, versos 31 e 32 nos diz: respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico. Não são os sãos que precisam de médico. E sim os doentes, os que são doentes. Não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma igreja que estava doente. Numa cidade, irmãos, que produzia roupas de lã, né? E como eu disse, a lã negra, em especial, não era só a lã negra, mas a lã negra em especial, né, era muito procurada, principalmente por quem tinha o poder aquisitivo muito alto. Em paralelo com a igreja andava nua. Pensou numa coisa dessa? Sem vestimenta. Nua. Não sabe que é cego, pobre, nu. Não há nenhuma diferença aqui em relação a Laodiceia e muitos locais chamados igreja na nossa atualidade. Não tem diferença. Quantas igrejas, irmãos, quantas pessoas se julgam, têm a petulância, a prepotência de acharem que são autossuficientes? Por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma condição financeira melhor, ela acha que não, está tudo bem, não vai passar problema nenhum, está tudo jóia, está tudo legal. Às vezes estão melhores posicionados, localizados, bairros melhores, ou até igrejas em bairros melhores. Isso não é errado. Isso não é errado, a igreja está num bairro melhor, mas é justamente nessa colocação, entenda o que eu estou dizendo. Este mesmo aspecto aqui, irmãos, ele estava em ação justamente na igreja de Laodiceia. Ainda está em ação em muitas igrejas chamadas ou ditas evangélicas nos nossos dias de hoje. E não está devagarzinho, não. Está a todo vapor. A todo vapor. Em muitos locais chamados igreja.
as bênçãos do Senhor, irmãos, o que o Senhor nos proporciona, pela sua misericórdia, pela sua graça, o que o Senhor dá a nós, tanto na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que o Senhor desenvolve em nós e através de nós, não é medido pelo que nós possuímos. Olha como eu sou bom, eu possuo isso, eu tenho aquilo. Não é medido por isso, mas sim por terem uma vida em consonância com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos habilita a isso. Sem a palavra de Deus, sem Jesus, não somos absolutamente nada. Jesus, então, ele sugere 3 coisas aí. Comprar o ouro refinado. Isso está escrito aí na palavra, né? A verdadeira riqueza espiritual, irmãos, vem exclusivamente de Deus. Não é pela minha conta bancária, não é pelo meu intelecto, não é pela força do meu braço, não é por isso, não é por... inteiramente de Deus. A verdadeira riqueza espiritual, Deus, palavra do Senhor. Comprar ouro refinado. Olha só, Jesus estava mandando ele comprar uma cidade que era potência econômica. Potência econômica. Comprar do Senhor, além do ouro, vestiduras brancas. Uma cidade que podemos chamar também de potência têxtil. É Deus quem lava os nossos pecados, irmãos, e nos veste de pureza e de atos de justiça. Deus, somos nós. Comprar de Jesus o colírio para os olhos. Uma cidade que fabricava colírio. A igreja falou, não, estou tudo certo, não precisa de nada. Olha, eu aconselho que você compre de mim colírio, vocês estão cegos. Jesus estava falando a essa igreja. Somente Jesus, irmão, somente Ele, não é mais ninguém. Somente Ele que pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos, os prepotentes, aqueles que se julgam autossuficientes, que não precisam nem de Cristo. Tem alguns que são assim. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus trouxe como crítica aos fariseus. Mateus capítulo 15, verso 14. Deixai-os, pois são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, vão para onde? Vão cair na cova, cairão na cova. É esta crítica que Jesus faz aos fariseus e novamente está falando. A igreja de Laodiceia, compra de mim o colírio. O colírio que eu dou a vocês, ele vai tirar a cegueira espiritual que vocês têm. Para que vocês enxerguem as verdades da minha palavra. Para que vocês prossigam conforme eu quero que vocês prossigam. Era isso que Jesus estava dizendo. Terceiro lugar, irmãos. Versos 19 ao 22. Acompanhe aí na tua Bíblia, por favor. Diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versos 19 ao 22. Terceiro lugar, irmãos. A igreja de Laodiceia, ela é repreendida, sim, mas por amor. E ela é chamada, note isso, ao arrependimento. Ela é chamada a arrepender-se. Ela é chamada justamente a olhar o que estava acontecendo com eles, olhar o que de errado estava acontecendo, se arrepender, contornar o caminho pela graça de Deus, evidentemente, para praticar justamente aquilo que Deus esperava que eles praticassem. Quando Deus aqui ele nos corrige, e assim como ele fez com Laodiceia, nós não devemos ficar bicudos, né, como a turma diz por aí afora. Tem gente que não gosta. Quando a palavra do Senhor corrige, não sou eu que estou corrigindo ninguém, é a palavra do Senhor, quem quer que assista, depois você vai brigar com ele. A palavra de Deus nos corrige. E quando ela nos corrige, nós devemos aceitar de bom grado a disciplina. À primeira instância parece que é algo ruim, não é? Poxa vida, tomei uma cacetada na cabeça, não é assim? Parece que é assim. Parece desse jeito. Mas isso é o que ele deseja.
Para quê? Para a tua destruição? Para a minha destruição? Para a destruição de quem possa estar nos assistindo? Não. Para o próprio bem da pessoa, para o próprio bem da igreja. Ele quer nos conduzir, irmãos, ao arrependimento. Constantemente Ele tem falado através da sua palavra. Ele quer nos conduzir ao arrependimento. Só arrependimento? E também a plena comunhão com Ele. A plena comunhão com Ele. Há pessoas até que, eu ouvi um esses dias, se arrependeu parcialmente. Eu não sei como era isso, eu nunca tinha ouvido isso. Se arrependeu parcialmente. Em primeira instância, né, você fica até sem reação, né? Não por não saber responder. Mas se arrepender parcialmente. Em algumas áreas da vida da pessoa, ela acha que deve sim se arrepender. Né? Em outras não, ela controla. Então, peraí. Então, ela é autossuficiente em algumas questões, deixou Cristo de lado. Não é isso. Ele quer nos chamar ao arrependimento e a plena comunhão com Ele. Ter plena comunhão com Ele significa que toda a nossa vida, tudo que somos, deve estar inteiramente voltada a Ele. A disciplina, irmãos, aplicada aos servos de Deus, ela deve também ser motivada pelo seu amor. Esta atitude aqui deve guiar todos nós em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Veja, sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução, irmãos, ao problema dos discípulos, das pessoas que estavam lá em Laodiceia, não seria uma mudança externa. Olha, eu mudei externamente, agora sim, como alguns pensam por aí, embasam-se até no legalismo religioso. Não, não é uma mudança externa apenas. Não é isso. Eles precisavam do zelo com Deus para se arrepender internamente, para que internamente servissem de fato ao Senhor. Não nominalmente, mas de forma funcional. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Quando a correção aqui, ela vem da parte de Deus, é uma manifestação do seu amor a nós. Qual é o pai que não corrige o filho? Quando está fazendo uma coisa errada, que justamente está vendo que vai culminar em algo pior, qual é o pai que não faz isso? É a manifestação do amor de Deus para conosco. Hebreus capítulo 12, versos 4 a 11, estamos estudando, né? Hebreus na escola bíblica dominical. Hebreus capítulo 12, versos 4 a 11, olha o que diz aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não tem correção, é bastardo. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e o respeitávamos. E respeitamos até hoje, não é verdade? Não é assim? E o respeitamos. Não havemos de estar muito em maior submissão ao Pai celestial, ao Pai espiritual, diz aqui, e então viveremos? Se eu respeito a correção de um pai carnal, meu pai, eu não tenho muito mais submissão ao Pai espiritual para aceitar a correção? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém fica dando risada, não. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por amor. Deus nos corrige. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ambas as figuras aqui, irmãos,
elas representam justamente a comunhão com Cristo. Tem quem diga ainda que esse texto é porque o camarada, ele que tem que decidir, né? Ele que decide se abre a porta. Ó, Jesus está batendo, eu que decido. Não é isso que está se referindo. Figurativa da representação de comunhão com Cristo. Ele entra na casa, ele habita naqueles que obedecem a palavra dele. João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Cear com alguém, nesse sentido, sugere uma relação, um relacionamento especial, de estar de acordo, de estar em comunhão, de estar em cumplicidade com aquilo que está sendo tratado. Não há privilégio maior para nós, irmãos, do que ter a bênção de ter a comunhão com o Senhor, a bênção de ter comunhão com o Rei dos Reis. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei. 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai, meu trono. Os vencedores, irmãos, aquele que é perseverado por Cristo, preservado por Cristo, evidentemente, eles terão o privilégio de reinar com Cristo. Ou já tem, né? Alguns deles. Tal honra, irmãos, não seria para pessoas que são orgulhosas, não seriam para pessoas que são prepotentes, não seriam para pessoas que são arrogantes, não seriam para pessoas que são altivas na sua autossuficiência. Não. Mas para quem? Para os humildes e para os obedientes. Por isso que ele desfere uma série de conselhos. O parâmetro a ser seguido é justamente o de Cristo. Ele é suficiente a nós. Cristo é suficiente a nós. Cristo é tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos é Cristo. É por aqui que nós devemos caminhar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu vou finalizando. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela tinha uma vida cristã, em primeiro lugar, apática, indiferente, morna. Que nós, e aí quando eu falo nós, somos nós mesmos, inclusive eu, não vivamos dessa forma. Mas tenhamos o fervor do Espírito Santo de Deus em nossos corações, para não sermos mornos. A igreja de Laodiceia, em segundo lugar, aparentemente vivia sem falta de nada. Está tudo bem, nós temos tudo, estou rico, estou abastado. Que a nossa dependência, irmãos, a dependência das nossas vidas esteja inteiramente na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que nós temos é Jesus, eu acabei de dizer. Nele há suficiência a nós. Nele há contentamento ao nosso coração. A igreja de Laodiceia foi repreendida por amor e chamada ao arrependimento. Que haja, irmãos, que haja, com a graça de Deus, arrependimento em nós, pois nós somos salvos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus pela leitura, pela pregação, pela mensagem vinda do Senhor. Então, vamos colocar de pé para orarmos. Aqueles que puderem, né? Farei a oração de encerramento e logo após o pastor interpretará a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Querido Deus, santo, bendito e glorioso Pai, queremos louvar o teu santo nome, Senhor, pelo fato de o Senhor ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E estamos felizes e alegres, porque compreendemos que por meio do teu Filho, o Senhor ainda fala com a tua igreja, Pai. O Senhor tem sondado, conhecido a necessidade da tua igreja, e o Senhor tem mandado homens, segundo a tua palavra, para exortar a tua igreja a voltar ao seu santo e bendito caminho, Senhor.
Agradeço pela vida do Felipe, que nos trouxe essa mensagem. Cremos que o Senhor tem algo especial a falar conosco por meio do teu servo, que nós possamos agir como pessoas maduras na fé e reconhecer até que ponto determinados pontos do sermão cabem em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nos analisar e saímos daqui cônscios de que se a sua mensagem foi pregada, nós temos a obrigação de obedecê-la, Pai. Não há argumentação, não há pragmatismo algum contra uma exegese feita no teu texto bíblico, ó Pai, na tua revelação, na voz que vem do Senhor, que é a própria palavra de Deus, Pai. Então não há como argumentarmos, como questionarmos nada que foi pregado, Senhor. Se a palavra vem do Senhor, é para que nós saiamos e vivamos o que o Senhor nos ordenaste. Pai Santo, nos dê uma noite de paz, um término de noite em família, e que o Senhor nos dê a paz a cada um que está aqui nessa casa, Pai. Te adoramos e te glorificamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, o nosso Pai, a graça e os méritos da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, sejam aplicados pelo Deus o Espírito Santo sobre todo o povo do pacto espalhado sobre a face da terra. Seja aplicado sobre vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos encerrando, então, o culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Estamos encerrando, então, o culto de louvor ao Senhor nosso Deus.